E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Campeões da História. Eu sou o Tom Ushiba e nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro na 14ª rodada hoje. Seguinte, a rodada começou com um jogo entre Vasco e Cruzeiro em São Januário. É, Vocês vão me ouvir falando bastante isso hoje no vídeo de hoje. É, Vasco e Cruzeiro foi um jogo chato, tá? Vocês vão ouvir bastante essa frase, esse jogo foi chato, de mim hoje. É, Foi 1 a 0 pro Cruzeiro. Nenhum dos dois times jogou lá muito bem, mas o Cruzeiro soube se impor como um visitante um tanto chato aí, tanto indigesto. Fez 1 a 0 e seguiu aí com 3 pontos. Seguiu afundando o Vasco na zona de rebaixamento. O Vasco é o vice-lanterna agora e complica a situação do time carioca. Outro jogo que não foi lá tão legal de assistir foi o 1 a 1 entre Cuiabá e Bahia na Arena Pantanal. É, 1 a 1, ambos os times jogaram igual e mereceram o empate. Não tenho muito o que comentar desse jogo, tá? É, Dois times aí que estavam numa situação um tanto complicada nos últimos jogos, sendo pressionados pela torcida, sendo pressionados pelos maus resultados. Foi Atlético Mineiro e Corinthians. Eles jogaram no Mineirão e o Corinthians saiu vitorioso, 1 a 0. Diminui um pouco o clima de crise, pelo menos em questão desportiva, né? Vamos. Assim, eu não quero ficar comentando sobre violência no futebol, sobre a questão do que aconteceu com o Luan essa semana. Não vou falar sobre isso. Tivemos notícias tristes aí nesse fim de semana com relação à violência é, com relação ao esporte, relação ao futebol, relação à torcida. Eu quero focar nos resultados hoje, tá? Vamos falar sobre isso. Corinthians venceu por 1 a 0, chegou aí a 15 pontos. O Atlético Mineiro continua com 20 com essa derrota. O Corinthians escapa um pouco da proximidade da zona de rebaixamento. E assim, não está completamente afastado, mas está um pouquinho mais longe. E outro que está fugindo aí da zona de rebaixamento, já deixou a lanterna do campeonato, foi o Curitiba. Curitiba que fez 3 a 1 no Couto Pereira esse fim de semana. Venceu o América de virada. Realmente mostrou um pouquinho mais de consistência. Mesmo depois do gol, conseguiu reverter a situação, jogou bem e mostrou sua força em casa. Curitiba agora é o 18º com 10 pontos. Tem chance de escapar da zona de rebaixamento já na próxima rodada, dependendo da combinação de resultados aí. Mas já tem mostrado aí uma sequência de 2 vitórias depois de quase 4 meses, aí pouco mais de 4 meses sem vencer. 2 vitórias seguidas é importante para o time paranaense. É, Como eu prometi antes, vocês vão me ouvir falar muito isso. Esse jogo foi chato, Palmeiras e Flamengo. Vou falar pra vocês, eu não assisti inteiro não, tá? O Palmeiras começou ganhando, o Flamengo empatou, tá? Achei o jogo um tanto chatão de assistir. E ainda no fim do jogo, o Bruno Henrique se machucou. Então, não gostei muito. Um jogo que foi legal de assistir, esse aí já é um ponto fora da curva para essa rodada, foi Santos e Goiás. O Santos chegou a abrir o placar, abrir o placar não, chegou a ter uma vantagem aí de 3 a 1 no primeiro tempo, chegou a tomar o empate e no finzinho do segundo tempo, um pênalti fez com que o Peixe ganhasse aí em casa por 4 a 3. Pena que o estádio estava vazio. Outro time que ganhou em casa foi o Fluminense, que é o primeiro jogo depois que o Diniz foi anunciado como técnico da seleção brasileira e técnico do Fluminense. O atual técnico da seleção levou sua equipe a vencer por 2 a 0 o Internacional. O Internacional que já vinha aí alguns jogos sem perder, né? Agora perde a sua invencibilidade no Maracanã. O Internacional jogou tava um tanto diferente, né, dos últimos jogos. O Internacional não conseguiu se impor, não conseguiu avançar. Mérito do Fluminense por ter vencido esse jogo. Cano aproveitou a primeira oportunidade que teve, a bola espirrou nele praticamente. Não foi tanto assim, não foi tão ao acaso, né? Mas a bola
cruzada na área, chegou certinho nele, ele só teve o trabalho de empurrar. E o Gabriel Martinelli fez um gol de cabeça. É, eu falei Gabriel Martinelli, errei. Enfim, Martinelli fez um gol de cabeça. É, depois, no finalzinho do jogo, ali teve uma tentativa de gol de bicicleta do alemão. Em seguida, falar do RB Bragantino e São Paulo? Não. 0 a 0, jogo chato. Não vou falar sobre esse jogo. É um jogo que passou longe de ser chato, foi Grêmio e Botafogo. O líder do campeonato venceu por 2 a 0 a equipe da casa. O Grêmio tinha condições de vencer, se por um acaso vencesse, não seria uma surpresa falar aqui, até porque demonstrou aí uma boa, né, demonstrou boas jogadas, demonstrou um bom futebol, porém, por obra do acaso, não conseguiu vencer o Botafogo, que segue líder, segue 10 pontos à frente dos segundos colocados, que agora Flamengo e Grêmio estão empatados em pontos. E o último jogo que tem para falar aqui é a vitória do Fortaleza em casa contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense visivelmente focado na Copa do Brasil, não conseguiu se impor contra o Fortaleza. Fortaleza fez 1 a 0 com o gol de Iago Pikachu. E é isso, com 10 pontos à frente, Botafogo 36 pontos é o primeiro colocado, Flamengo e Grêmio segundo colocados com 26 pontos. Com 24 pontos temos Fluminense, Palmeiras e RB Bragantino. Com 23 o Fortaleza, 22 o São Paulo, 21 ambos Cruzeiro e Internacional, Internacional em décimo. Aí 11º Atlético Paranaense e Atlético Mineiro com 20. Com 16 Santos e Cuiabá. Corinthians com 15. Bahia com 13 é o primeiro fora do Z4. E no Z4 temos o Goiás, que foi quem perdeu para o Santos, né? Está na zona de rebaixamento com 11 pontos. Curitiba com 10, Vasco com 9 e América Mineiro com 9. O único do Z4 que venceu foi o Curitiba, por isso o comentário anterior de que, dependendo da combinação de resultados, é possível que o Curitiba saia do Z4. Mas isso vamos deixar para o próximo vídeo, o próximo comentário da rodada do Brasileiro. Muito obrigado a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Eu sou o Tom e valeu, falou. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu, galera.